vou falar sobre os aspectos jurídicos dessa crise que nós estamos atravessando. Porque não é apenas uma crise econômica, é uma crise moral, é uma crise social. Tem vários aspectos. E os aspectos econômicos foram muito bem apresentados e dissecados pelos colegas que me antecederam. Então eu quero começar com uma citação de Rui Barbosa, coisa de no início do século passado. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Veja, essa é uma situação bastante conhecida, mas é ilustrativa da situação que nós estamos vivendo. E é para reagir a isso, a esse desânimo, a essa descrença, que esse grupo se formou e está fazendo a única coisa que pode ser feita. É congregar esforços, reunir pessoas, mobilizar consciências para chegar a uma substituição do governo que nós temos. Porque eu não vejo outra saída, pessoalmente. Não acredito que nos próximos 3 anos a situação mude. Não se percebe nenhum propósito sério das autoridades do país para resolver a questão. A credibilidade está próxima de zero. E isso atinge não só o Poder Executivo, como também o Legislativo, e até em parte o Judiciário, com exceção honrosa do juiz Sérgio Moro, de modo que a única fórmula é essa de substituição do governo. E como isso pode ser feito? Eu só vejo um caminho, porque descartemos a possibilidade de renúncia da nossa presidente. Ela não tem perfil para isso, que é o do impeachment. E aí cabe o primeiro desmentido, a primeira contestação àqueles que alegam que o impeachment é um golpe. E isso implica uma atitude de hipocrisia, de disfarçatez tão grande que chega a revoltar. Porque, em primeiro lugar, é preciso lembrar que os que alegam que o impeachment hoje seria um golpe, tentaram promover por 2 vezes no governo anterior o impeachment. Obviamente que não foi viável, não havia como ser. Né? Além disso, formaram entre aqueles que, de acordo com a grande maioria da população, promoveram o impeachment de Collor, Fernando Collor de Mello. E não há dúvida nenhuma de que foi o que precisava ser feito. Considere-se, além disso, que naquele tempo as razões do impeachment eram muito mais frágeis do que são hoje. Era apenas a questão de um Fiat Elba, entendeu? Enquanto hoje nós temos escândalos que se sucedem a cada semana e são cada vez mais investigados e apurados. Portanto, é como eu disse, atribuir aos que lutam pelo impeachment uma postura de golpista é uma atitude de hipocrisia. Naquele velho conceito de Machado de Assis, a hipocrisia é aquela homenagem que o vício presta à virtude. E mais ainda de disfarçatez, que há simplesmente a falta de vergonha. A questão do impeachment implica num fundamento jurídico, mas também numa mobilização política. Porque os julgadores do impeachment são os nossos parlamentares. Embora na fase do Senado, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que é preciso que haja uma mobilização popular para que aqueles que vão julgar o impeachment sintam que essa é a vontade do país. A questão sobre o ângulo jurídico está disciplinada pelos artigos 51 e 52 da Constituição. E aí se vê que a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal foi uma decisão de conveniência, que viola a lei e o espírito da Constituição e apenas concedeu algum fôlego à autoridade do Executivo. Porque o que diz o artigo 51 da Constituição é que compete à Câmara dos Deputados autorizar a abertura do processo de impeachment. O que significa é a Câmara que faz o juízo de admissibilidade. A Constituição não diz como isso deve ser processado, não estabelece ritos para isso. E aí cabe um velho princípio jurídico, que eu vou enunciar em latim, me desculpem,
que é o seguinte: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. Quer dizer, simplesmente, onde aqui a lei quis dizer, disse. Onde não quis, silenciou. Se a norma constitucional do artigo 51 diz que cabe à Câmara dos Deputados julgar a admissibilidade do impeachment, e nada mais diz sobre como fazer isso, é porque ela deixa a Câmara seguir seus próprios regulamentos internos para proceder isso. Então a atitude do Supremo Tribunal Federal, ao anular o que foi feito, as decisões já tomadas em favor da admissibilidade do impeachment, e exigir estabelecer novos ritos, ela extrapola as funções do Supremo Tribunal Federal. Ela exorbita daquilo que a Constituição atribui ao Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, o artigo 52 da Constituição diz que cabe ao Senado processar o impeachment sob a presidência do presidente do STF. Significa o seguinte: não cabe ao Senado questionar a decisão da Câmara sobre a admissibilidade. Cabe iniciar o processo, no curso do qual pode até se chegar à conclusão de que o pedido deve ser rejeitado. Mas nunca rejeitar liminarmente, porque significaria invadir a competência que a Constituição concedeu privativamente à Câmara. Eu lembro que tanto o artigo 51 e o artigo 52 fazem referência a competências privativas da Câmara, julgar a admissibilidade, e do Senado proceder ao processo, realizar o processo. Se procurarmos no dicionário a palavra privativo, vamos ver que um dos seus sinônimos é exclusivo. Então, admitir e determinar o início do processo é exclusividade e competência exclusiva da Câmara. Julgar o processo, dar-lhe curso, é atribuição exclusiva do Senado. Qualquer outra decisão é o que Rui Barbosa chamou muito apropriadamente de prevaricação judiciária. Nós precisamos, portanto, denunciar isso, mobilizar as forças do país para que esses nossos representantes no Legislativo vejam qual é a vontade da nação e sejam sensíveis a isso. Até por instinto de sobrevivência. Porque sob o comando bizonho que nós estamos tendo, a barca nacional corre o risco de afundar nos próximos 2, 3 anos. Como disse, o julgamento do impeachment tem uma dimensão jurídica e tem uma dimensão política. Isso estaremos nos próximos meses, talvez, ou semanas, na dependência da atitude do Congresso e da atitude dos tribunais superiores. A eles cabem tanto aos juízes togados, que são dos tribunais, como aos juízes eventuais, que serão a Câmara e o Senado. O encaminhamento que se vai dar a essa situação. E para concluir, como uma advertência, não apenas uma exortação, mas uma advertência a esses julgadores, togados ou não, eu quero terminar como comecei, com a outra citação de Rui Barbosa. E é a seguinte: medo, venalidade, paixão partidária, respeito pessoal, subserviência, espírito conservador, interpretação restritiva, razão de Estado, interesse supremo, como quer que te chames, prevaricação judiciária, não escaparás ao ferrete de Pilatos. O bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde.